A história de Belçazar e a mão misteriosa na parede. É daquelas que arrepiam até os mais céticos, sabe? É um evento que a gente lê na Bíblia e não consegue ignorar. O cenário: a Babilônia, essa cidade grandiosa, cheia de riquezas, de poder, mas também de arrogância. E quem estava no comando dessa festa toda? O rei Belçazar, um homem que se achava invencível, intocável. Só que, olha só, ele estava prestes a descobrir que ninguém é maior do que o julgamento de Deus. Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Li na Bíblia Mistérios. Então, vamos contextualizar. Belçazar era filho de Nabonido, mas estava governando a Babilônia como corregente. Era o neto de Nabucodonosor, o mesmo que teve aquele encontro com Deus, lembra? Pois é, mas parece que Belçazar não aprendeu nada com o avô. Ele era um rei arrogante, que achava que podia fazer o que bem entendesse. E o que ele faz? Resolve dar uma festa daquelas. Mas não era uma festinha qualquer, era um banquete luxuoso, extravagante, com todo tipo de comida e bebida que você puder imaginar. Uma festa para 1000 dos seus nobres. Ah, e claro, com muita bebida à vontade. E no meio dessa festa toda, já meio fora de si, Belçazar tem uma ideia. Ele pede para trazerem os utensílios de ouro e prata que seu avô, Nabucodonosor, tinha saqueado do templo de Jerusalém. Sim, aqueles mesmos, sagrados, que eram usados no culto ao Deus de Israel. Ele decide usar esses utensílios para beber vinho com seus nobres, suas mulheres e concubinas. Um verdadeiro desrespeito, entende? Ele estava zombando de Deus, sem medo algum. Ele e os convidados começaram a beber e louvar seus próprios deuses, feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Estavam ali, achando que podiam tudo, que eram os donos do mundo. Mas, olha só o que acontece. No meio da festa, do nada, aparece uma mão. Sim, isso mesmo, uma mão, só a mão, sem corpo nenhum. E essa mão começa a escrever na parede do palácio, bem na frente de todo mundo. Dá para imaginar o susto? O rei Belçazar ficou pálido na hora, as pernas tremendo, e o coração quase saltando pela boca. Ele não estava entendendo nada. Aquela festa que era só alegria virou um caos. Todo mundo parou o que estava fazendo para ver o que estava acontecendo. E as palavras que a mão escreveu, ninguém conseguia entender o que significavam. E o que faz Belçazar? Ele entra em pânico. E, como todo bom rei desesperado, ele chama os sábios, os magos, os astrólogos, enfim, todo mundo que supostamente entendia dessas coisas misteriosas. Ele promete dar uma recompensa daquelas para quem conseguir decifrar a mensagem: roupas de púrpura, uma corrente de ouro e o posto de terceiro governante no reino. Mas, adivinha só? Ninguém conseguia interpretar as palavras. Nem umzinho sequer. E é aí que Daniel revela o mistério das palavras escritas na parede. Mene, mene, tekel, parsim. Palavras misteriosas, mas com um significado terrível para Belçazar. Daniel explica: Mene significa que Deus contou os dias do seu reinado e determinou o seu fim. Tekel quer dizer que você foi pesado na balança e achado em falta. E Parsim significa que o seu reino será dividido e entregue aos medos e persas. Imagina o choque. Belçazar ouviu aquilo e deve ter ficado ainda mais pálido. Ele, que minutos antes estava se divertindo, zombando de Deus, agora estava diante de seu julgamento. E o mais impressionante, a sentença foi imediata. Naquela mesma noite, o rei Belçazar foi morto, e o seu reino foi tomado pelos persas. O grande império da Babilônia, que parecia indestrutível, caiu como um castelo de cartas. Pessoal, essa história de Belçazar nos ensina muita coisa. Primeiro, que a soberba é um caminho perigoso. Belçazar, com todo o seu poder, achou que podia desafiar a Deus, mas acabou descobrindo da pior maneira que ninguém escapa do julgamento divino. A mão misteriosa na parede foi um aviso claro de que Deus está no controle, e que ele julga com justiça. Mesmo quando tudo parece estar indo bem, quando a festa está rolando, é bom lembrar que existe um limite, e Belçazar cruzou esse limite. Já, Daniel foi um instrumento de Deus para trazer a verdade, sem medo, sem se corromper. Ele nos mostra que a integridade e a fidelidade a Deus são recompensadas, mesmo quando isso significa enfrentar reis e poderosos. Então, da próxima vez que você se deparar com situações em que o poder e a arrogância parecem estar vencendo, lembre-se da história de Belçazar e a mão na parede. Lembre-se de que a justiça de Deus sempre prevalece, mesmo quando tudo parece perdido. E olha só, pessoal, vamos aprender com o erro dos outros, certo? Não precisamos repetir o que Belçazar fez.
Vamos honrar a Deus em tudo, reconhecendo que Ele é o Senhor de tudo e de todos. E assim, encerramos essa história cheia de mistério e lição. Espero que tenha tocado você de alguma forma. Se gostou, deixa o like e compartilha essa história com alguém. E não esquece, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. A gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus e até mais.